Gênesis capítulo 4. Nós estamos pregamos 3 vezes sobre a oferta de Caim e a oferta de Abel. 2 vezes falamos sobre Caim. E agora, se o Senhor nos orientar assim, falaremos sobre a oferta de Abel. E que o Senhor nos abençoe nesta noite. Gênesis capítulo 4, versículo 4, somente ele. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Põe a sua mão sobre a escritura. Pai querido, é muito importante este verbo que nós acabamos de ler. E atentou Deus. Pai querido, os dicionaristas da tua palavra, os teólogos têm dito que aqui está contido o significado de sorriu Deus. E eu glorifico o teu nome porque tua serva Helena, citando, Pai querido, teu servo Noé, declarou aqui para a tua igreja que tu sorriste para Noé. E nem estava no pensamento dela, Senhor, que eu tinha me preparado desta maneira e que eu tinha tido conhecimento de que este verbo atentar aqui tem este significado. Sorriu Deus para a oferta de Abel. Pai querido, que nós alcancemos o teu sorriso em todas as nossas ofertas. Nós alcancemos o teu agrado profundo em todas as nossas atuações, em todos os nossos sacrifícios, em todas as nossas ofertas, em todos os nossos cultos, para que, como Abel, nós possamos sorrir de volta para ti e dizer obrigado, Senhor, porque tu aceitaste a oferta do teu servo, da tua serva. Faz isso conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Por favor, pode se assentar. A palavra de Deus, como nós já falamos 2 vezes, apresenta arquétipos, apresenta personagens que foram símbolo de determinada linha de procedimento. Nós dissemos que Caim é o pai daqueles que, acima de tudo, não agradam a Deus nos seus cultos, no seu sacrifício, na sua oferta, na sua própria vida. A ponto de que a palavra de Deus diz através de Judas que quando uma pessoa é uma nuvem que não carrega água, que não chove, ele diz que essas pessoas tomaram o caminho de Caim. E minha esposa estava conversando comigo também, me lembrando desse versículo de João, em que João diz que Deus não aceitou a oferta de Caim porque ele era do mal. E tanto ele era do mal que matou traiçoeiramente o seu irmão Abel. Então, este é um símbolo que nos avisa do perigo e nos 2 cultos, por isso eles são dobrados. Porque por 2 cultos nós aprendemos o que não fazer. E apesar de termos usado 2 cultos para falar do que não fazer, ficou faltando falar muita coisa sobre o que não fazer. Tenho certeza que se os irmãos buscarem aí na memória, não vão achar nos 2 cultos em que pregamos a condição de Simão, que queria comprar o dom do Espírito Santo com dinheiro. Nós não falamos nada também sobre o fariseu, descrito lá em Lucas 18, que subiu ao púlpito cheio de soberba para prestar um culto e não agradou a Deus. Não vão encontrar a oferta feita por vários sacerdotes
antigo, sacerdotes que estavam ali para agradar a Deus, mas não agradavam a Deus. Deus não recebeu a oferta de Balaão, e eu não tive tempo de falar nada sobre ele aqui, e eu ficaria a noite toda só lembrando do que não falei, do que não se deve fazer. Mas isso compete a cada um de nós agora, ir para a Bíblia, ver a vida dessas pessoas, o resultado, e dizer: Senhor, me prive, me poupe, me livre de fazer como essa pessoa, porque agora já sei que o Senhor não vai aceitar. Mas então agora, o que fazer para aceitar? O que fazer para ser recebido? Como nós oramos? Esta passagem de Gênesis 4:4, ela apresenta o verbo atentar, prestar atenção, inclinar-se, ouvir, olhar, observar. Mas acima de tudo, conforme nós oramos, com esse significado de agradar-se, literalmente sorrir. Deus sorriu para a oferta de Abel. Como atingir isso? Na vida do próprio Abel, nós encontramos o primeiro aspecto do que agradar a Deus. Abel foi a segunda oferta, a primeira era de Caim. Abel não se preocupou com ela. A forma como a Escritura narra nos faz intuir, nos deixa ver que Caim está fazendo a oferta dele e está bom. Amém. Presbítero Luiz está fazendo sua oferta. Amém. Irmã Wanda tem o dom do Espírito Santo. Amém. Irmã Silvia sabe cantar como ninguém. Amém. Agora, quando chegar na hora da minha oferta, é a minha oferta. Não há concorrência. Não há uma olhada para a oferta da irmã Wanda, do irmão Luiz, do irmão Ed. Está faltando na oferta dele ou isso, ou aquilo outro. Não, Senhor, eu estou aqui para te trazer a minha oferta. Essa é a minha oferta, eu estou preocupado com ela. E esta simplicidade de coração, irmãos, ela é o primeiro passo para agradar a Deus. A simplicidade da oferta, a concentração na oferta. Ah, Senhor, eu vou cantar um louvor ao teu nome. Amém. E eu canto aquele louvor ao Senhor, com simplicidade de coração. Uma das coisas que o escritor de Atos dos Apóstolos, o médico Lucas, destaca, é que havia muita unção na igreja antiga. E Lucas destaca estas palavrinhas: e faziam tudo com simplicidade de coração, sem segunda intenção, sem segundo interesse, sem reparar em quem está fazendo, quem não está fazendo, sem fazer comparações de culto, de ação, de nada, de mover de Deus. Eu prego, você canta, ele louva, ele profetiza, o outro tem o dom da cura, e nós todos estamos oferecendo, cada um de nós, o nosso culto simples a Deus. E foi isso que Abel falou: Deus, eu cuido de ovelhas, eu gostaria de te dar em sacrifício uma ovelha. E com toda simplicidade, ele apresentou ali o seu cultinho a Deus. Curiosamente, irmãos, quando veio a lei, ela disse como que as coisas tinham que ser feitas. Então, o que está debaixo da lei tem um como. O que não está debaixo da lei é do coração, é discernimento do coração que Deus coloca. Então, isso agrada a Deus. Eu tenho na minha vida
simplicidade e com toda a reverência de coração. E Abel fez isso. Pegou do que era seu e ofereceu para Deus. E pronto. A palavra de Deus aí não fala mais uma palavra. Se nós dependêssemos dessa passagem, ficaríamos com essa recomendação: presta um culto com simplicidade. Aliás, a bem na verdade já nos é suficiente. Seja você mesmo e preste um culto simples, já é suficiente. E a Bíblia encerra aqui, Moisés encerra o que ele tem a dizer sobre um culto que Abel prestou. E só vai referir-se novamente à consequência do culto que ele prestou, que são duas. Primeiro está no versículo 4. Deus sorriu para ele, Deus aceitou. Segunda, a morte dele física não oferece qualquer obstáculo para a sua comunhão com Deus. Moisés registra aí no início da teologia, Moisés descreve Deus falando para Caim: o sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Então, quando você agrada a Deus, mesmo quando você não pense ou não tenha consciência daquilo que está fazendo, mesmo quando você está dormindo, sua presença é agradável para Deus. É o que aconteceu com Abel e é o que acontece com aqueles que morrem no Senhor. Para este mundo mortos, mas para Deus vivos, e Ele escuta as nossas vozes e Ele se agrada de estarmos na sua presença. Mas aqui encerra. E aí nós somos obrigados a ir para outros exemplos da Bíblia de pessoas que agradam a Deus, de cultos que agradam a Deus. E a primeira referência que nós temos é justamente aquela com que abrimos o culto, que nós pedimos que os irmãos dessem toda a atenção lá em Romanos, no capítulo 1. Os irmãos que chegaram depois não leram conosco, mas aqui está um culto que agrada a Deus. Eu quero pegar algumas referências para falar rapidamente aos irmãos o que é que agrada a Deus. Primeiro aspecto de um culto que agrada a Deus, segundo aspecto no geral, e primeiro nesta passagem: as ações de graça e as intercessões. Quando nós pensamos que não estamos em culto, rigorosamente, a bem da verdade, nós temos dito aqui e nós permanecemos com essa posição que é bíblica. Nós nunca saímos da presença de Deus e Ele nunca sai da nossa presença. Nós cantamos agora há pouco, e Deus é sábio e entende a nossa linguagem figurada. Ser propício a nós e vem neste lugar, nós cantamos. Mas é uma linguagem figurada, porque a bem da verdade, nós nunca saímos da presença de Deus e Ele nunca sai da nossa presença, da nossa companhia. É por isso que a palavra diz: perto está o Senhor. Sim, perto de todos os que o invocam. Sim, dos que o invocam em espírito e em verdade. Então, esta é a realidade. Mas nós pensamos na nossa humanidade que não estamos em culto. E eu quero dizer que quando você pensa que não está em culto, é agradável a Deus.
Então você pensa que quando você está lá na sua casa, oh Senhor, a Flávia está no hospital, oh Senhor, a Luzia está lá, você pensa que não está em culto, mas os anjos estão todos na tua casa e o Senhor está se inclinando e sorrindo para você e dizendo: olha a oferta de Abel. São os versículos 8, ação de graças, e 10, pedindo sempre, né? No versículo 8, Paulo fala: eu dou ação de graças a Deus por vocês. No versículo 10 ele fala: eu estou sempre pedindo por vocês. Isto é agradável, irmãos, a Deus. Isso torna um culto agradável. Não é aquela terra árida, né? Existem muitas figuras na internet. Se você entrar no Google lá e colocar flor no lugar impossível, flor no asfalto, aparece só aquela flor lá, no meio do asfalto, nasceu, ela deu um jeito de nascer ali. Pois é, esta é a oração do crente que só ora na igreja. Aí lá Deus te fala: olha o milagre, uma flor no asfalto. Vou receber uma oração desse aqui hoje, na semana que vem eu recebo outra. Ou como disse minha tia, de certa feita, de um ministro até da palavra, que deixou sua Bíblia na igreja, aquilo eu tenho certeza que Deus não deve ter gostado da palavra que minha tia deu, mas foi uma observação muito irônica. E eu disse: tia, o pregador esqueceu a Bíblia. E ela falou: não se inquiete, ele não vai se lembrar dela até o domingo que vem. Assim diz o Senhor: anjos, olha o milagre. Este aí que se diz meu servo vai fazer uma oração. E esse culto, nós dissemos 2 vezes, já não agrada a Deus. Mas quando nós somos pessoas de oração, irmão, e entramos no culto, vai descer fogo do céu, irmãos. Porque Deus fala: estão entrando meus servos na minha casa, então eu sei que meu trono vai mover hoje, né? Hoje, humanamente falando, né? Porque Deus habita a eternidade. Então o primeiro aspecto é esse. Segundo aspecto de um culto que agrada a Deus: Abel prestou um culto sozinho, só estava ele, só tinha ele. Mas a Bíblia nos faz intuir, nos faz imaginar que se tivesse outra pessoa, o seu coração generoso, crédulo, bondoso, chamaria aquela pessoa: vem cultuar a Deus comigo. Então, a palavra de Deus, ela nos indica, especialmente através dessa passagem, que o culto a Deus, ele tem os aspectos horizontal, ele tem os aspectos vertical e horizontal. Ou como eu ia dizendo, ele tem um aspecto horizontal e vertical. Mas ele tem esses aspectos, irmãos. O culto que agrada a Deus, quando meu irmão da direita, da esquerda, da frente, de trás me incomoda. É mesmo, pastor? É, mas no bom sentido. Paulo diz isso aos Filipenses. Paulo diz que esse relacionamento propicia um culto agradável a Deus. Você pode deixar em Romanos e dar só uma passadinha rápida em Filipenses. Teve um jovem que fez 2 louvores nesse capítulo 2 de Filipenses, no versículo 3. Paulo diz assim: qual foi a primeira oferta de Abel? Foi a simplicidade. Olha o que Paulo fala aqui no capítulo 3, no capítulo 2, versículo 3: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. É o primeiro aspecto do culto de Abel. Agora, o segundo aspecto: cada um considere os outros superiores a si mesmo. Ainda nessa linha, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então, quando o meu vertical não é suficiente para mim, esse culto agrada a Deus. Senhor, estou te adorando, mas estou sabendo que essa irmã aqui do meu lado
mas não no sentido de nos incomodarmos como o fariseu. É o único aspecto que a gente não deve se incomodar. Irremediavelmente eu vou ter que voltar para o que não se faz, né? Eu estou tentando falar só o que se faz, mas eu tenho que tocar no que não se faz. Eu estou dizendo que eu devo, e é um culto que agrada a Deus quando eu me incomodo com o meu irmão, com o meu familiar, com aquele que ainda não tem Jesus. E isto torna os meus cultos a Deus extremamente agradáveis, porque há um coração como este o Senhor não rejeita. Mas aí vem o fariseu, né? Oh Deus, capítulo 18 de Lucas, se você quiser ver. Oh Deus, graças te dou. Estou aqui no culto vertical, como o pastor Eduardo me disse, Senhor, prestando um culto vertical a Ti. E versículo 11, estou te dando graça, não sou como os demais da minha igreja, Senhor. Estou prestando atenção neles, Senhor, como o pastor Eduardo me mandou. Estou prestando atenção neles, não sou como eles, roubadores, injustos, nem até esse fariseu, essa Sara que está sentada do meu lado. Não é assim. É me incomodar com os meus irmãos, a fim, irmãos, de servi-lo, a fim de em alguma coisa ser bênção. E eu quero lhe dizer que o maior mistério do mundo é um homem ou uma mulher chegar a uma condição, se ele ou se ela não sabe se é melhor para ele ser abençoado ou ser bênção. Quando essa dúvida chegar no teu coração, você alcançou o sorriso de Deus. Senhor, eu não sei se eu me sinto mais feliz quando eu estou abençoado, ou quando chega o meu irmão e fala, rapaz, consegui aquela casa. Eu não sei quando eu fico mais feliz. Você atingiu o centro do agrado de Deus. E creia, tal pessoa que consegue um tal sentimento, ela será abençoada em todas as coisas que faz. José, quando foi ser serviçal, trabalhava com os vasos da casa de Potifar como se fossem os dele. Você sabe aquela pessoa que você contrata para a sua casa e ela vai limpar a tua casa, né? Aqui nós temos até no nosso meio irmãs que fazem serviço em casas, né? E nós sabemos que elas são verdadeiras Josés da vida, né? Porque você quer saber de uma coisa? É difícil a gente saber exatamente aquilo de que a pessoa mais gosta, porque aquilo de que ela mais gosta é que a gente tem que tratar como diamante. Aquele vaso não pode cair, porque se aquele vaso cair, a casa cai. E José, ele botava tudo direitinho no lugar e, meu Senhor esqueceu as contas dele aqui. Está fora de ordem, vamos colocar na ordem, meu Senhor. Está na ordem. E o Senhor dele foi prosperando. E foi começando a se perguntar, por que tudo está dando certo na minha casa? É porque ele tinha na casa dele um homem que se sentia feliz em servir como se estivesse servindo a Deus. Então o Senhor abençoou José e ainda abençoou o patrão de José. É assim que é. Porque quem verdadeiramente agrada a Deus no culto consegue a bênção para ele e para os outros. Era só Paulo que orava num navio com 176 pessoas, mas foram salvos 177 pessoas. Era só Paulo que adorava a Deus naquele lugar, mas o Senhor disse para ele, como você se preocupa mais com os outros do que com você, eu vim hoje aqui para livrar você, mas por amor da tua vida salvo eles também. Vê que culto Paulo prestou naquele barco? Num culto só ele ganhou 176 almas da mão de Deus. Paulo, abre a mão aí. Sim, Senhor, está aqui. 176 almas. Tua oração conquistou estas vidas. Então, terceiro aspecto, preocupar-se com as ligações vertical
e horizontal. Quarto aspecto, temos ainda 6 minutos, dá para ver 2 aspectos. Quarto aspecto, crer em Deus. Irmãos, pastor Eduardo, agora eu vou para casa. Levanta aí, vamos para casa. Porque o pastor Eduardo está pregando uma coisa óbvia, sem sentido. O que o pastor Eduardo está dizendo? Quarto aspecto de um culto que agrada a Deus: crer em Deus. Veja, irmã Ana, isso aí até o Yuri, cadê o Yuri? O Yuri, que é o garoto, a Manuela, que é uma mocinha, sabe disso. É claro que eu venho da igreja para crer em Deus, mas eu pergunto: quantos creem e quantos demonstram que creem nas ações que tomam na sua vida? Porque a nossa fé está mostrada, revelada, provada nas ações de que a nossa vida se constitui. Quem sabe cheguemos a crer em Deus daquela forma absurda. Não vou avançar muito nesse campo por causa do domingo. E o pastor Eduardo arruma uns problemas com o Senhor, que o Senhor fica falando para ele: aí não entra mais. E o pastor Eduardo tem que tomar cuidado com o que o Senhor manda. A gente vai falar no domingo, então não queremos entrar muito nesse aspecto. A nossa convicção é chegar numa natureza de fé, repito a condição de Paulo, de dizer assim: não temam, porque o anjo do Senhor a quem eu sirvo esteve comigo esta noite. Olha, a tempestade ainda está aí, mas eu digo a vocês: o meu Senhor disse que não vai morrer ninguém. É este culto de fé que agrada a Deus, e nenhum menor do que ele. É aquele culto que agrada a Deus. Escuta aí uma coisa: não é que eu estou confiando que Deus vai me fazer passar bonito no fogo, não. Eu estou aqui no meu pensamento que é bem possível que eu morra lá dentro. Mas eu quero te dizer uma coisa: se o Senhor me livrar, me livrou. E se o Senhor não quiser me livrar, eu não vou adorar o teu Deus, não. Porque ou para viver ou para morrer, eu só adoro a um Deus. Isto é fé, irmãos. Eu estou com câncer, sim, mas ainda creio em Deus. Foi Ele que permitiu, e eu tenho que aprender a conviver com uma dificuldade que muitos seres humanos convivem, porque eu não posso medir a minha fé por uma enfermidade humana. Se Deus me abençoar, eu creio, e se também não, também creio, e eu presto culto a um Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele me dá. E isso, irmãos, é agradável a Deus. Ó Senhor, estou pronto para viver ou para morrer? Eu te peço a vida, mas estou pronto para viver ou para morrer, porque confio num Deus para quem eu estou vivo quando vivo aqui, ou quando morro aqui e vivo lá. Eu confio nesse Deus. E isso, irmãos, agrada a Deus. Quando você vier ao culto, venha cheio de fé e venha dizendo: Senhor, que neste culto se movam os pilares da igreja, Senhor. Que neste culto a gente alcance cura de câncer, Senhor. É nisso que eu creio. Mas que principalmente, Senhor, nesse culto, Tu encontres uma igreja disposta a tudo por Ti e contigo. Disposta a tudo, Senhor. Se entrar a polícia e quebrar todo mundo, como lá na China, como lá na Rússia, ficamos quebrados. E se vier alguém como no começo da nossa obra e queimar a nossa tenda, ficamos queimados. Mas em Deus nós continuamos crendo e não abandonamos a nossa fé por nada que aconteça. Então agrada a Deus, irmãos. Agrada a Deus quando Jonatas fala para o seu pajem de armas: está vendo quanto filisteu? De cima de um muro, ou de cima de um telhado. Está vendo quanto filisteu? Estou vendo, meu Senhor. Se eu pular lá, você pula, porque para Deus não há impedimento de livrar com pouco ou com muito. Meu Senhor, se tu pulares, pulo eu também, e pulamos nós dois com o Senhor. Então vamos embora. E fez um estrago na guarnição dos filisteus, porque ele disse para o seu
Eduardo, meu amigo, minha irmã, pega a fé que você tem no seu coração e diga assim: Senhor, eu vou entrar numa das filas aí, porque hoje tu vais curar nesse lugar. É Ele que cura, irmãos, e Ele está recebendo o nosso culto. Em último lugar, o Deus que aceita culto é o Deus que manda almas para a igreja, ou o Deus para quem a igreja busca almas. E a igreja em peso se incomoda com aquela alma. Se incomoda, aquela pessoa não é cristã. Esteve no nosso meio no domingo a Nazaré. Ela é a moça que estava por casar, não é, irmã Cissa? Já estava por casar com o Bruno, sobrinho dos irmãos presbítero Luiz, e a nossa ministra de louvor, a irmã Cissa. E a Nazaré veio aqui ao culto, e eu disse para a irmã Cissa: o sorriso dela é triste. Irmãos, eu peço que ela vindo de novo, nós compramos esse quinto quesito que enche o coração de Deus, que tira o sorriso de Deus. Abraçar ela e convidar, e chamar de novo, e insistir, e vem, e já foi, não foi? A Emilene já foi. Quando eu falei para ela: olha, tem um culto de jovem ali, aquele é o rapaz que é líder, a esposa dele está por aí. Quando meu dedo fez por aí, parou na Emilene, eu falei: olha, ela está aqui. Ela falou: pastor, pode deixar que eu já convidei ela. E isto agrada ao Senhor. O amor pela alma perdida, o amor pelo teu parente. Cada culto, pastor, já faz 35 mil cultos que eu estou orando pelo meu pastor, pelo meu parente. Minha irmã, meu irmão, quem já orou 35 mil, ora 35.001. Porque, independente da questão da salvação, o Senhor está se agradando. E quando o Senhor se agrada, minha querida, meu querido, como nós já pregamos recentemente, Ele faz a sombra do sol voltar atrás. Você não consegue fazer voltar atrás um relógio, o seu ponteiro do relógio, porque a gente tem 2 níveis naquele botãozinho do relógio, tem 2 níveis. Tem pessoa que nunca acerta os 2 níveis. Toda vez que ela quer atrasar o relógio, ela sempre puxa errado. A gente não consegue atrasar um relógio, mas o nosso Deus, se Ele se agradar de nós, Ele muda o relógio do sol e faz a sombra voltar 40 minutos. Então, agradá-lo, irmãos, é tudo, e não agradá-lo não é nada. É por isso que, para mim, é óbvio, é evidente. Ministério de louvor dessa igreja ensaia muito. Ministério de jovens ensaia muito. O FEBRAC ensaia. É óbvio. Estamos aí com o irmão Rodrigo querendo implantar um coral. É ótimo. Tomara, Deus abençoe, que seja um coral logo com 30 pessoas aqui na frente e a coisa seja boa mesmo. Amém. Mas o que faz a diferença é quando você olhar para o FEBRAC, é quando você olhar para o Ministério de Louvor, é quando você olhar para os jovens e o rosto deles estiver iluminado. Isso significa que o Senhor está sorrindo e está refletindo no rosto dele. Porque foi assim que aconteceu com Moisés. Ele encontrou com Deus. Deus falou para ele: ô queridão. Foi assim que Deus falou. Foi assim, irmãos, traduzindo para a linguagem adolescêntica de hoje. Me perdoem, ou me perdoe a adolescente que está presente. Aquela linguagem mais assim, né? Mais larga. Moisés falou para Deus: Senhor, se tu vais com a minha cara, se eu sou teu queridão, vai conosco, Senhor. Porque tu disseste: rapaz, sei teu nome. Então, Senhor, nós somos 2 milhões, o Senhor sabe meu nome. Estou sentindo que o Senhor vai com a minha cara, estou sentindo que eu sou queridão. Vai com a gente. Sabe o que Deus falou para ele, em vez de repreender? Falou para ele: eu fui com a tua cara, tu é meu queridão.
Vou com vocês porque tu és meu queridão. E ele falou: já que eu sou teu queridão, agora o Senhor tocou na ferida. Me mostra a tua face. Deus falou: tu és queridão, mas não posso te mostrar a minha face, não pelo que sou, mas pelo que tu és. Eu sou um fogo consumidor, vou te queimar todo. Ninguém vê minha face, queridão, e permanece vivo. Mas já que tu és meu queridão, vem cá. Fica aqui nesse vão. Fica quietinho aí, não se mexe. E aí a palavra diz que passou atrás dele toda a bondade do Senhor. Sabe lâmpada quando você acende no interruptor? Quando passou a bondade do Senhor, o rosto dele acendeu. Aí lá vinha ele descendo do monte com as tábuas da lei. Aí todo mundo, ele, ficou todo mundo doido. Não havia espelho, irmãos, então ele não sabia que o rosto dele estava brilhando, porque o Senhor sorriu para ele. Você não sabe que o teu rosto está brilhando, tu não sabes que o teu rosto está brilhando, mas nós sabemos quando tu cantas, quando tu diriges. Às vezes, quando eu estou orando, tem uma certa irmã da igreja, todo mundo vai identificar, que ela faz assim, ó. Todo mundo sabe, não sabe dela? Porque quando a gente está orando, ela diz: agora o Senhor vai falar comigo. Aí ela fica assim. Aí eu falo: eita Senhor, essa mulher gosta de ouvir a tua voz. Oh, irmãos, que o Senhor se agrade do teu culto. Aleluia. Que o Senhor receba a tua fé. Que o Senhor receba a tua oferta. Pastor, eu tenho uma camisa surrada para dar para Deus dele. Pastor, meu dízimo, pastor, que é isso, pastor? Tem dízimo na igreja de R$1.000. Pastor, meu dízimo. Eu sou um garotinho, meu pai dá mesada, pastor. São R$10, eu vou dar R$1. Varãozinho, eu dava R$1 para Deus. Eu fazia questão do meu pai. Não era nem R$1, era um cruzeiro, depois foi 1.000 cruzeiros. 1.000 cruzeiros. Já dei 10 centavos de fé. Qual é o dízimo de 1.000 cruzeiros? De um cruzeiro, 10 centavos. Já pus na sala 10 centavos. Minha irmã, você só tem uma voz desafinada dele. Você só tem uma pregação pregue. Você só tem uma limpada de banco limpe. Porque o Senhor se agrada de ti. Você está no centro da vontade de Deus. Eu estou tocando tio, você toda hora. Deus se agrada, Senhor. Quero orar por você agora, são 9h07, já passou muito do horário. Vamos encerrar esta pregação.